Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e essa é a sua, a minha, a nossa Brasil JS Weekly, a sua coleção semanal aí de novidades no mundo da tecnologia. E eu sou o Felipe Moura e a gente tem um monte de coisa legal para discutir aqui, como por exemplo a Capitã Marvel, Open Web Components e também o React Hooks, então vem com a gente. E essa semana a Brasil JS, utilizando mais uma vez o GitHub como plataforma, abriu uma enquete para a comunidade poder votar no nosso novo mascote, né? A nossa mascote que a gente está querendo escolher agora. Então tem algumas premissas ali, algum animal que seja amarelo e preto, né? Algum animal que seja brasileiro. E a galera já está votando, inclusive mandando sugestões ou deixando comentários. Então aproveita aí mais uma semaninha que a gente vai deixar em aberto isso para influenciar na nossa decisão, depois conversando com os nossos designers aqui e ver quem que a gente vai adotar como o nosso mascote da Brasil JS. E lembrando que o JavaScript tem um mascote adotado que na verdade nunca foi adotado, né, que é o rinoceronte, né, porque ele foi a capa de um livro bem famoso e acabou sendo adotado como mascote o rinoceronte, mas a gente sempre teve o desejo de ter a Brasil JS, tem então uma mascote e agora então a gente está pedindo a ajuda de vocês lá, então nos deem ideias e votem nas sugestões que já foram colocadas lá. E as nerds e nerds de plantão estão esperando ansiosos aí chegar março para o filme da Capitã Marvel, né? Eu também estou bem ansioso. E o que a Capitã Marvel está fazendo aqui na Brasil JS Weekly? Bom, a Marvel lançou um site muito legal essa semana, né? Um site institucional lá sobre a Capitã Marvel, e eles fizeram algo um pouco inusitado e diferente, que eles fizeram um site todo como se fosse nos anos 90. O filme da Capitã Marvel se passa nos anos 90, então eles utilizaram todas aquelas técnicas legais de construção de websites dos anos 90 para criar esse teaser aí da Capitã Marvel. É engraçado porque eu olhando assim, pensei, em algum momento a gente realmente achou que isso era legal, sabe? Um monte de GIF animado, então foguinho, aqueles word art piscando, é bem interessante lembrar que realmente a web teve uma fase, né, que foi assim, é que nem tu lembrar das roupas dos anos 80 e 90, então é bem retrô mesmo. E um anúncio muito legal ali, bastante relevante inclusive para as tecnologias web, é o anúncio do Open Web Components. Então esse projeto, na verdade, que está lá em open-wc.org, é um projeto que tenta trazer um apanhado de várias tecnologias que tu pode utilizar junto de Web Components. Então são alguns builders, são algumas dicas de como tu pode fazer, são algumas formas de poder fazer com integração de outros frameworks que já existem e já oferecem suporte a Web Components. Então isso aqui é muito legal, eu sempre apostei muito em Web Components, acho que o futuro da web vai se apoiar muito nessa tecnologia, e aqui é uma plataforma praticamente, né, de conteúdo a te instigar a utilizar essas ferramentas que existem e também a conhecer um caminho mais prático, talvez, de passar a adotar os Web Components. E o Web Components é interessante que ele tem aquela piada pronta que nem Linux tem, né? Esse ano é o ano do Linux. Né? Eu também estou esperando que esse ano, 2019, vai ser o ano dos Web Components. E tem várias coisas acontecendo. Então esse anúncio é bem importante, né? Eu até fui atrás ali para ver os mantenedores do projeto, achei que tinha alguém do Google, mas não consegui essa informação. Se vocês souberem, nos informem aqui. Parece ser um grupo de pessoas que se juntou e está tentando resolver aí algum dos problemas. Eles inclusive falam lá no anúncio deles que todo esse ecossistema, né, que se criou, e a fadiga do JavaScript, entre outras coisas, né? Então eles criaram toda uma estrutura para que seja possível iniciar o desenvolvimento de web apps assim, com web components, assim como é fácil iniciar com o React ou com o Vue, né? Essas tecnologias novas aí que todo mundo já quer sair usando. Então eu achei bem legal, como o Felipe falou, tem várias ferramentas lá, inclusive eles já integraram com o Storybook, então a gente consegue ter catálogos de componentes, né? E ferramentas de build, então tá bem interessante, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, tem componentes para serem usados, já componentes base, né? Então é um projeto muito legal. E o React 16.8 traz finalmente aí os hooks, né? A gente já anunciou aqui, né, os hooks no ano passado, o que seria a proposta e tal, alguns exemplos, e agora finalmente tá na versão de produção do React, na versão número 16.8, então a gente já pode usar hooks. E da primeira vez eu tinha entendido muito bem, dessa segunda vez eu tive que ler um pouco mais, tive que pedir ajuda para o Felipe, né? Mas basicamente a gente tem ali uma simplificação de várias coisas do React, né? E a gente pode inclusive reutilizar estado de componentes, propriedades de outros componentes de uma maneira muito mais fácil. Eles até falam aqui nesse artigo, né, que isso aqui combate o Component Hell,
né, como se fosse lá, né, a parte do JavaScript e callback hell. A gente também tem isso no React. Então é uma funcionalidade nova aí, muito legal. E tem alguns pontos importantes, assim, que o projeto se preocupa desde o início, que é a retrocompatibilidade. Então eles até falam, tem um disclaimer, né? Não precisa aprender agora, não precisa trocar a tua aplicação para usar. É uma coisa que está ali e aos poucos a gente pode ir implementando, né? Não quebra nenhuma aplicação que foi feita antes. É muito interessante também que eles estão fazendo isso um pouco pensando na questão de performance, né? Otimização para a web mesmo, e também estão estimulando as pessoas realmente a aprender a usar o hooks de forma gradual. E é claro, isso vai ser muito útil na hora de desenvolver alguma lib, de repente alguma ferramenta que vai fazer uso do React para ser uma camada ainda e facilitar a vida dos desenvolvedores. Inclusive já tem alguns hooks da comunidade, né? Algumas receitas assim, né? Ao invés de usar lá um agrupado de vários componentes, pode usar apenas um hook lá dentro do teu componente e vai ficar muito mais fácil. E o V8 está com mais uma atualização aqui, a atualização número 7.3, e ele traz várias coisas muito legais, incluindo, por exemplo, o Async Stack Trace. Isso aqui realmente era uma dor de cabeça, quando a gente estava trabalhando com um projeto, com um código que era muito assíncrono, que usava muito de async await, era difícil de fazer um stack trace disso. Então agora eles conseguem fazer um filtro ali, e o melhor de tudo, eles disseram que não perdem nada em performance por conseguir te entregar esse stack trace. Isso é muito legal. O V8 se preocupa muito em otimização de cada trecho, cada função, cada chamada. Outra coisa que eles fizeram também foi um faster await. Então agora até tem um gráfico ali bem relevante de como eles fizeram isso. E eles conseguem fazer o await ser mais rápido, né? Funcionar mais rápido. Eles otimizam quando há um await em uma função, e eles também otimizam muito o startup do WASM, né? Para o WebAssembly. Então o WebAssembly, que já é rápido por natureza, agora eles conseguem fazer um build-up, né? Eles conseguem fazer um startup do WebAssembly muito mais rápido. Isso é excelente também. E algumas coisas da própria linguagem que eu achei muito legais, como por exemplo o From Entries. From Entries é muito útil e várias vezes eu já me peguei tendo que fazer algum algoritmo para transformar uma lista, uma array na verdade, ou uma lista de objetos em um objeto mais específico, e esse From Entries vai ajudar bastante. Então realmente são atualizações muito relevantes. E o Match All também traz algumas novidades para quem usa expressões regulares. Eu sei que não é o tipo de coisa que o pessoal acaba usando no dia a dia, mas as expressões regulares são muito poderosas, e aqui eles têm esse match all que acaba trazendo maior poder ainda para trabalhar com expressões regulares. É bem legal. E essa semana a gente está pedindo também para a comunidade ajudar a gente a divulgar aí o canal da Brasil JS, né? Até porque a gente está quase chegando na marca de 20 mil devs que acompanham a gente aí semanalmente. Então já aproveita e te inscreve no canal se não está inscrito, e também clica no sininho para receber as notificações. E não esqueçam de seguir a Brasil JS nas redes sociais, lá Twitter, Instagram, Facebook, que a gente posta bastante conteúdo por lá. E também tem a loja Brasil JS, que a gente está prometendo faz tempo, mas agora sim vão vir novos produtos muito legais, então fiquem de olho. Uma novidade da semana muito legal é um projeto novo aí que surgiu, tá lá no GitHub, é o React ESI. Eu demorei para entender o que era, e quando eu fui ver exatamente a especificação, pensei, claro, isso é genial mesmo, não sei como é que nunca ninguém tinha feito. Então é basicamente uma especificação que permite a gente trabalhar com React no server-side, né, fazendo server-side rendering, mas se apoiando numa especificação que é inclusive bem velha, assim, era do início dos anos 2000, se eu não me engano, que é o ESI, que é basicamente nos permite, né, usar includes HTML uma maneira bem padronizada, né, e isso junto com o React nos dá um poder bem interessante assim na parte de cache e reutilização de fragmentos de componentes, mas usando esse padrão ESI. Até ele faz uma comparação com o Varnish ali, né? Que o Varnish pega por URLs ali, então tu consegue fazer isso por componentes mesmo, por fragmentos, e aí tu consegue montar fragmentos, inclusive de um cache que está num servidor mais próximo do usuário que está acessando o teu site. E também a gente colocou como novidade aqui um artigo que o Chris Jackson, da Microsoft, escreveu justamente falando sobre o Internet Explorer. Saudoso, só que não, né? O Internet Explorer foi um problema, ele acabou sendo utilizado como default browser por muito tempo, e é justamente isso que ele traz para argumentar aqui. Ele comenta que o fato de a Microsoft ter estimulado as pessoas a utilizarem o Internet Explorer como default browser, e o fato de ele ter feito assim, um débito técnico se tornar, né, o default do navegador, ou seja, ele tentava fazer com que tu estivesse entrando em Kirk's Mode, para quem é mais antigo aí lembra do famoso Kirk's Mode, né? Ele tentava fazer tu entrar nisso ali, a menos que tu especificasse que tu queria usar uma tecnologia nova. Ou seja, tu tentar utilizar as versões modernas da web
era um opt-in. Tu precisava explicitar isso e era difícil de fazer. Qualquer errinho que tu fizesse já não entrava nesse modo. Então, por conta disso, eles acabaram tendo aqui gerações do navegador que acabavam fazendo isso com o usuário e deixava todo mundo, né, denegria todo mundo, a web como um todo, inclusive para desenvolvedores mesmo. Então aqui ele está falando que basta. Né? Nesse artigo ele está justamente trazendo a motivação deles em mudar isso daqui para frente, como é que isso vai funcionar aí com o Internet Explorer, com o Edge, etc. E está trazendo para nós que o Internet Explorer acaba sendo uma ferramenta para resolver problemas legados. E agora chegamos naquele momento um pouco mais filosófico, que é a frase da semana, e dessa vez a gente traz uma frase via Cold Wisdom, que é um tweet de uma pessoa, que é a Emma Wedkind, e a frase é a seguinte: eu não gosto da mentalidade de, abre aspas, para ser um grande dev, você deve, fecha aspas. Não existe um caminho para o sucesso. Todo mundo tem uma jornada diferente. Realmente é uma frase que nos faz pensar, assim. E hoje a gente tem bastantes discussões sobre isso, né? Muita gente argumentando nesse tweet, está linkado aqui, né? O tweet vocês podem dar uma olhada. Muita gente argumentando que sim, que existem coisas básicas que cada dev precisa ter mesmo e que é assim, né? E eu concordo muito mais com a frase dela, que realmente não existe coisas que a gente deve aprender, né? A gente comentou aqui algumas vezes sobre React, por exemplo. Pode começar a desenvolver com o React, sim, vai ter dificuldade numa ponta ou de outra, mas não existe aquela jornada de que precisa aprender algoritmos, precisa aprender lógica, depois isso, depois aquilo outro. Algumas coisas vão facilitar, obviamente, né? Mas não existe um caminho, até porque cada pessoa consegue assimilar uma coisa melhor do que a outra, né? Então a gente não pode simplesmente dizer esse é o caminho, vai por aqui que vai dar tudo certo. Isso realmente não existe. Não existe receita de bolo para o sucesso, né? Eu acho que dicas para ajudar o pessoal a se encaminhar e crescer na sua carreira é uma coisa, mas cabe a pessoa também escolher a sua jornada. E nós não podemos deixar de agradecer então aos 11 colaboradores que contribuíram lá no nosso GitHub com essa edição da Weekly. É isso aí, até a próxima. Até lá!